eu vou decepcionar nesse vídeo. Já não quero nem que vocês tenham esperanças. E é nóis. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Porque aqui eu tô rouco. Rouco? Rouco? Mentira. Ai, que besteira. Já começou o vídeo assim. Gente, eu tô maluco essa semana. Eu tô, olha. Deixa eu tirar a cadeira daqui. Eu tô maluco. Segunda-feira eu tava estressado, ontem eu tava triste. Hoje eu tô maluco. Hoje, gente, tô gravando quarta-feira, dia 28 de janeiro. Hoje tem venda dos ingressos do Hairstyles. E a Ivete Sangalo anunciou que ela vai fazer aqui, show aqui na minha cidade. Lá no site dela tá falando que é Campinas, mas a Red Events é em Jaguariúna. A Anitta fez a mesma coisa, quando ela, não esse ano, ano passado, ela falou que era Campinas, era Jaguariúna. Ai, gente, tô maluco. Vamos falar sobre livro hoje. Já quero tirar as expectativas de vocês. 2024, eu parei de ler muito. Eu li apenas 4 livros. Isso é pouco comparado ao que eu li nos outros anos, né? Tipo, eu acho que o ano que eu menos li foi em 2021, que foram 8 livros, que foi tipo quando eu comecei a ler. Aí depois eu fui aumentando, eu acho que o máximo foi 27 no ano. Foi 2024? Acho que foi. A voz tá ótima. 2024 eu acho mesmo. Aí foram 4 livros esse ano. Então, assim, eu vou ser bem breve falando deles. Não vou me prolongar muito. Não vou nem ler as resenhas para vocês. Então, tipo, aqui eu vou meio que falar minhas metas para esse ano junto, só para o vídeo ficar mais encorpado. Bora lá? Antes da gente partir falando das leituras e das metas, eu já quero compartilhar notícias esperançosas. Esse ano estou lendo. Dei uma pausa essa semana que eu tô meio maluco, né? Tipo, desde semana passada eu tô meio doente. Gente, eu sou branco, mas calma. Ai, nossa, agora ficou escuro. Ai, tá aceso, tá? Mas eu tô meio maluco, então, tipo, o texto que eu tava lendo tava me pegando demais. Mas, por exemplo, novidades. Comprei um Kindle. Olha, Kindles. Kindles, já comprei até aqui essa capinha azul linda. Tô até com medo de abrir porque o que vai aparecer aqui. Já li coisas aqui, ó. O que eu li aqui? Eu li 5 quadrinhos de Overwatch. Então, tipo, eu já tenho 5 quadrinhos lidos aqui. E eu estou lendo porque, tipo, eu vi esse título e eu fiquei curioso. Eu estou lendo um livro chamado O Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem. Eu já li 40% do livro. Tá aqui, olha, o povo é do Homem Boi, inclusive, do Boi Leiteiro, ó. 40%, ó. Estou amando essa experiência, estou me sentindo, sabe? Aí, não era a leitura do Boi Leiteiro que me fez repensar na vida, né? Mas, tipo, li Amanhecer na Colheita, terminei finalmente. Eu comecei ano passado, mas não engatei assim, porque eu estava meio ruim. Olha esse negócio aqui, inclusive, ó. Inclusive, estou planejando um vídeo no TikTok e eu até escrevi aqui na capa. Lá. Mas é sobre. Não. Eu estou pensando, gente. Peraí. E a minha leitura atual que tá desgraçando a minha cabeça é Carla Madeira com A Natureza da Mordida. Gente, a senhorinha aqui, que é a Biá, né, que é o nome de maluca dela, ela tem uns lapsos, ela tipo, tem Alzheimer, pelo meu entender. Mas ela tem depressão também. E ela fala umas coisas que me deixam muito encabulado. Eu falei uma frase, tive que falar uma frase desse livro na minha terapia. Porque ela fala assim, ó. A melancolia é apenas uma saudade sem esperança. Aí, tipo, isso ficou muito assim, ó. Eu parei de ler e fiquei, mano. Aí, tipo, junto com essa frase, voltou a frase do WandaVision na minha cabeça, que é o que é o luto se não um amor que perdura? Aí ficou essas duas
coisa na minha cabeça que, gente, eu chorei no ônibus nesse dia lendo algumas coisas aqui. Mas enfim, vou até deixar aqui no cantinho. O que eu estou planejando fazer? Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço. Eu quero levar as minhas resenhas pro TikTok ou para vídeos curtos, né? Gravar a resenha, tipo, só falando, tipo, minha resenha de Tenené. Aí eu falo minha resenha e eu falo tipo, e você, o que você acha? E tipo, postar nas plataformas de vídeos curtos, tipo, shorts, reels, TikToks. E é isso. Se vocês quiserem, eu gravo, tá? Mas aqui eu não falarei a resenha dos 4 livros, porque eu já quero fazer esse teste quando eu for pra lá. Então, de novidades temos isso, então. Tecnicamente, eu já li 6 livros esse ano. Já é mais do que ano passado. Li 5 quadrinhos e 1 livro. Então, estou lendo mais 2 livros ao mesmo tempo. E é nóis. Vamos já para 2025. 2025. Os 4 livros que eu li, 3 foram da Suzanne Collins. Gente, eu não vou nem me prolongar muito nisso. Eu li Jogos Vorazes em 2024, eu acho, e eu amei. Eu amei. Eu nem sei quanto que eu dei de estrela, mas eu amei demais Jogos Vorazes. E eu falei, mano, eu já gostava muito dos filmes, né? Então eu tive que falar assim, não, vamos ler os livros. Aí, primeira leitura do ano já foi Jogos Vorazes em Chamas. Eu não tenho o livro aqui, nem o Em Chamas, nem o A Esperança, porque eu peguei emprestado da minha amiga. Então vai aparecer uma imagem aqui. Mas eu li Em Chamas e, meu Deus! Meu Deus! Que livro bom! Gente, eu dei 5 estrelas e eu favoritei esse livro. Foi tipo um livro assim. Aquele livro tão bom que eu não li há muito. Gente, eu tô muito pra cá, né? Ó. Acho que é porque eu tô com medo de esbarrar nessa cadeira. Eu vou botar ela aqui, ó. Inclusive, não dá pra vocês verem, mas olha. Olha quem tá ali na porta. Dá oi pra eles, Daphne. Ela saiu. Ela não gosta de ser filmada. Então aqui, ó, agora sim. É porque o meu celular, ele fica aqui. Mas a câmera tá aqui, ó. Tá, tipo, mais pra cá. Aí se eu ficar aqui, eu fico no meio. Se eu ficar reto com o celular, não. Mas enfim. Não é problema de vocês, é só meu. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. É uma leitura, assim, que ela é ao mesmo tempo dinâmica e desenvolta. Eu escrevi aqui, essa parte eu vou ler pra vocês da minha resenha, que eu falei assim, ó. Cadê? Aqui, ó. A escrita é impecável que em nenhum momento te prende, mas que te conecta com cada personagem da história, sejam eles o foco ou apenas uma passageira presença. É tipo, uau! Uau! Que leitura boa! Já era o meu filme favorito, mas agora virou meu livro favorito também da saga. Então, assim, sabe? Nossa, é muito louco, é muito louco. E tipo, eu vou puxar uma resenha, tipo, Amanhecer na Colheita pra mim é como se fosse um what if dos Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, tudo em um livro só. Acontece muita coisa, é igual a gente fala, tipo, dá pra ver que a sementinha da Revolução já foi plantada 25 anos antes da Revolução acontecer. Então, assim, Em Chamas é muito bom, gente, é muito bom, muito bom, muito bom. Eu recomendo demais, tá bom? Agora, o segundo livro que eu li no ano, que eu já aproveitei para ler a sequência, foi A Esperança. Eu acho que eu fui com umas expectativas um pouquinho mais altas, porém o livro ele é muito bom. Só que é o que eu falei, tipo, a Esperança ela já tem um ritmo muito mais lento do que Em Chamas. Ela é mais explicativa, ela é tipo, vamos tomar todo o cuidado do mundo com a Katniss, com a Revolução, que a gente pode perder tudo agora, entendeu? Então, tipo, tudo muito cuidadoso, é tudo muito lento, é tudo muito pá, pá, pá,
pá, sabe? Mas isso não é ruim. É só um ritmo diferente do que foi em Chamas, por exemplo. Então, porque assim, Jogos Vorazes foi muito explicativo também, que é a nossa primeira experiência com jogos. O Em Chamas, a gente já tem essa experiência com jogos, então ela não precisou perder muito tempo explicando o que era o que era a colheita, o que era a preparação, o que era as notas ou as entrevistas, ou como era o começo do jogo, enfim, ou como era o jogo em si. Ela não perdeu tempo explicando isso porque a gente já sabia. Só que a esperança a gente não tem uns jogos vorazes. Então, assim, tecnicamente, né? A gente não tem os jogos vorazes. Então, ela tem que explicar tudo de novo. Aí meio que quebra, né? Porque, tipo, a gente tem um livro mais lento com muita ação, a gente tem muita ação e depois um livro mais lento com muita ação de novo. Então, tipo, a gente faz assim com a energia. A gente, tipo, sai de um ponto, vai lá pra cima e volta. O que não é ruim, porque o livro continua excelente, a conclusão é excelente, o jeito que a Suzanne Collins ela escreve a Katniss é muito bom. Ela claramente, assim, já em Chamas, ela já sofre de transtorno pós-traumático, só que em A Esperança é 10 vezes mais. Tipo, desde o começo do livro até quando a gente chega ali na metade, acontece o que acontece com Pita. E é tipo, pior, sabe? A gente vê ela sofrendo, 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 e como aquilo vai tirando ela dela, sabe? E em alguns momentos ela, tipo, não por ela querer ser essa revolução, ela querer ser esse tordo, ela querer ser o face da evolução, mas por ela fazer o que ela quiser. Ela fala, tipo, você quer que eu faça isso? Ok, eu preciso me reconectar com os meus motivos antes. E ela faz o que ela precisa fazer, entendeu? É muito bom. É muito bom. Eu até falei aqui, ó, leu um trecho também da resenha sobre a esperança. Ela nos entregou a realidade brutal de uma guerra e suas consequências de forma dramática, séria e absolutamente criteriosa, sem cair na armadilha de transformar tudo em uma sátira exagerada ou performática. E é isso. Aí eu falei, né? A esperança tem um ritmo mais lento em comparação aos livros anteriores, mas isso faz todo sentido com o que é uma conclusão de uma revolução. Né? Tipo, querendo ou não, os nervos ainda estão à flor da pele, mas, tipo, conseguimos, sabe? E é isso. Já aí, não foi o terceiro livro, mas eu já vou falar sobre, que é A Cantiga de Pássaros e Serpentes. Gente, peguei na experiência para colocar coisas aqui. Aí eu até achei legal, mas eu não sei. Eu já esqueci de tudo que eu coisei, sabe? Tipo, vamos puxar uma coisa aleatória. Aqui, ó. Não sei, ó. Eu grifei essa parte, porque eu grifei também. Eu grifei. Ele tinha dito isso para Tigres e para sua avó, mas depois, talvez por insegurança do que fazer com a informação, deixou que sumisse de seus pensamentos como um sonho. Já vou falar sobre isso. A Cantiga de dos Pássaros e das Serpentes é muito maior, né? Tipo, ele é um livro de 575 páginas. É muito maior do que os outros. 100 páginas maior, sabe? 150 páginas maior. Então ele tem um ritmo diferente também. A Suzanne Collins colocou um desafio para ela porque ela narra a história do 10º Jogos Vorazes. Porque, tipo, pra quem não sabe, a Katniss e o Pita no primeiro Jogos Vorazes deles, eles estavam na 74ª edição, a edição 74. E no Em Chamas, que é a terceira, o terceiro Massacre Quaternário, é a 75ª, então a edição 75. Então, assim, a gente sai do final da Revolução, né? Tipo, tudo já acabado, e ela volta lá na 10ª edição para contar pra gente sobre um jovem carismático e com grande potencial chamado Coriolanus Snow, ou como a gente conhece ele nos livros principais da trilogia, Presidente Snow. Ela conta pra gente como o Snow, ele
cria a base para ser o Snow, sabe? Mas também ela conta sobre a primeira vencedora do Distrito 12, a Lucy Greybird. É, é uma mídia perdida, mas a gente, tipo, os jogos dela, no caso, porque acontecem coisas no livro que chegam nesse nível, né? Então, quando a Katniss e o Pita vão ver vídeos das edições antigas, a edição do Haymitch, que é a que acontece no Amanhecer na Colheita, ela é totalmente tipo, desconexa. Ela conta uma história lá, mas não parece ser tão verdadeira, porque a gente descobre que a Capital editou tudo. Mas a edição, a 10ª edição, é como se fosse uma mídia perdida. Não tem muita coisa sobre, não tem a gravação desses jogos. E a gente entende por que nesse livro. Por que eu falei que eu lembrei daquela frase dele falar que guarda as coisas? Pra mim, gente, o Coriolanus, ele é pra ser aquele psicopata bonito que ele confunde alguns leitores, né? Alguns, porque foda-se se você tem QI zero pra entender que um psicopata, ele tem todas as caras, sabe? Mas é aquele famoso, tipo, não sei se vocês conhecem o Ted Bundy, Bunny, Ted Bundy, Ted Bundy, isso mesmo. Ele é um assassino em série, né, nos Estados Unidos. Tinha que ser. Só que ele tinha uma aparência muito bonita. E ele se safava das investigações por ser bonito. Por ser considerado, ah não, uma pessoa bonita dessa não ia fazer essas coisas. Então, o Coriolanus, acho que ainda pegou ainda mais quando teve o filme. Ele traz esse arquétipo do psicopata que é bonito, então, tipo, ninguém acredita. Só que algumas pessoas veem essa face dele e ou fogem dele, entendeu? A gente tem bastante esse foco dividido, então a Suzanne Collins optou por não escrever em primeira pessoa igual ela escreveu nos outros livros. Ela escreve em terceira pessoa aqui. Ela escreve, ele pensou nisso, enfim. Isso é legal, porque é o que eu falo. Ela. Eu quero. Cadê o que eu tava lendo? Aqui, ó. Eu escrevi na minha resenha. Ele é tão manipulador que ele consegue manipular a si mesmo. E isso torna ainda mais perturbador. Porque é o que eu falei, tipo, ele explicando assim, ele fala, tipo, não, eu alguém. Aí depois fala, não, mas eu fiz isso porque eu sou altruísta. Altruísta? Eu sou de bom coração, não sei o que, não sei o que lá, tipo. Ele manipula todo mundo ao redor dele. Ele tenta manipular o leitor, né? A Suzane consegue, tipo, fazer essa relação com o Coriolanus. E a gente vê ele tentando manipular até ele mesmo, para ele acreditar que o que ele faz é o certo. Isso é muito legal, tipo, numa escrita. A Lucy Greybird até, tipo, ela fica meio avulsa em alguns momentos, porque o foco maior é sobre a construção de um ditador do que de fato sobre a sobrevivente dos jogos, né? Como a gente fala. Ninguém vence jogos vorazes, eles sobrevivem. Mas é um livro mais lento também, uma leitura mais pesada. Eu acho que com a narração em terceira pessoa desse livro, eu acho que ele deu uma segurada maior. Eu não falei, mas a Esperança eu dei 4 estrelas e meia. E para esse livro eu dei 4 estrelas também. Para a gente finalizar, porque eu já falei demais, sobre os livros lidos de 2025, eu li também Maus. Finalmente eu li Maus. E assim, meu Deus, né? Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo. Podia ser facilmente a cara do Donald Trump aqui, ó. Esse bosta. E é sobre. Se você não gosta da minha opinião, vai pra puta que te pariu, tá bom? Esse aqui é meu canal, minha vida. Mas assim, Maus também foi uma. Eu não tive como. Como não, tipo, sei lá, me senti mal. O título da minha resenha desse livro é Um Horror Natural. Tipo, não é um horror sobrenatural, entendeu? É um horror de pessoas. Tipo, você vê coisas ali e você fala, mano, como?
Hoje em dia a gente vê como? Vê ao vivo e a cores aqui, sabe? A gente está vendo na nossa cara o tempo inteiro como que isso daqui, que eu não vou falar o nome, mas isso daqui acontecia. E eu acho assim, o Art Spiegelman, ele escreve sobre o pai dele, porque o pai dele passou pela época do Holocausto. Ele foi um preso judeu, ele passou por Auschwitz. Então, assim, o pai dele passou por muita coisa. E ele fala pra gente, é desesperador, é triste, porque, tipo, a gente sabe que o pai dele estava vivo, porque ele transita entre o presente e o passado, mas ao mesmo tempo a gente vê uma pessoa viva e vê o quantas outras pessoas não passaram, não conseguiram passar por isso. E é desesperador. É desesperador, desesperador, não sei nem falar. Não tem outra palavra. Mas assim, o que eu mais achei corajoso nesse livro aqui, eu escrevi isso aqui. Cadê? Eu vou achar. Aqui, ó. O que mais me impressionou foi a coragem do autor em expor as complexidades do pai, Vladek, mesmo tendo sido perseguido, torturado, sobrevivido a atrocidades indescritíveis, ele carregava em si preconceitos igualmente fortes contra outros grupos. Essa dualidade humaniza ainda mais a obra, lembrando que vítimas também podem reproduzir falhas e intolerâncias. E é isso. Ah, e que a memória histórica precisa ser encarada em toda a sua verdade, sem idealizações. Porque ele, tipo, o pai dele, usando uma palavra, mas tipo, o pai dele acaba sendo em algum momento do livro. E é tipo, mano, sabe? Você fica revoltado, porque você fala, mano, por que você tá fazendo isso, filha da puta? Você passou por coisa. Filha da puta! Você sofreu preconceito do mesmo jeito, você tá reproduzindo. Cala a boca! Mas aí você percebe, tipo, aquele famoso, pessoas ruins também envelhecem. Sabe? Tipo, tudo. O que ele fez invalida tudo que ele passou? Não. Mas ainda não é uma carta livre. Então, tipo, isso deixa a obra muito real. E o que assusta mais ainda, sabe? Eu dei 4,5 estrelas pra esse quadrinho. É um quadrinho, tá, gente? Olha. É um quadrinho. Eu vejo pessoas que quando, tipo, leem, tipo, autobiografias ou histórias reais de pessoas, elas não dão nota. Mas eu não dou nota pra história, sabe? Tipo, é o que eu falei, a história é impressionante, tanto pro ruim quanto pro bom. Eu dou nota pra escrita, o jeito que foi conduzida a narrativa, enfim. E é isso, 4,5 estrelas. Agora eu vou falar um pouquinho das metas desse ano, tá bom? Ai, deixa eu beber uma aguinha, gente. Sobre as metas de 2026, eu senti um pouquinho. Deixa eu só. Eu senti que se eu colocar. Tipo, eu vou fazer um teste, né? Porque também, enfim. Eu. Minha meta esse ano de livros é ler. Eu senti que eu colocando metas de números, eu me sinto um pouquinho acuado. Eu fico, o que eu faço, sabe? Mas esse ano eu coloquei só a meta de ler livros. Então eu meio que reciclei as metas do ano passado, né? Que eu. Vou até abrir aqui para ver certinho as metas aqui, ó. Eu reciclei a meta do ano passado, que sobrou, eu acho que 20 livros, alguma coisa assim, não lembro. Aqui tem 23. Por quê? E tipo, o que eu for lendo na hora que eu quiser, eu vou adicionando na meta do ano. Então, assim, por exemplo, Amanhecer na Colheita estava na meta do ano passado, mas como passou para esse ano, então virou a meta desse ano. Os 5 quadrinhos que eu li, virou a meta desse ano também. O Boa Leiteira, Fazendeira Virgem, a meta desse ano. Inclusive tem uma sequência que eu acho que eu vou ler também. Aí eu meio que reciclei o que eu já tinha colocado de meta ano passado e que eu não li. E eu vou lendo esses daí. Aí, tipo, se eu quiser ler algum outro também no caminho, eu vou colocar como meta do ano e vou ler. Então, assim, basicamente, o que eu tenho aqui de meta esse ano?
Eu tenho o livro do It a Coisa, né, do Stephen King, que já está 54% lido. Tenho o livro do Harry Potter e a Ordem da Fênix, 10% lido. Tem A Natureza da Mordida, está com 20% lido. O Boleteiro Fazendeira Virgem está com 40%. Aí entra os que eu não comecei ainda. Eu quero terminar a saga do Harry Potter, então ainda tem o Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte. Eu quero. É só esses que faltam para terminar a série. Tem também o da J.K. N.K. Jemisin. N.K. Jemisin, eu acho. Não lembro. Mas talvez eu leia ele também, mas enfim. Eu quero começar sagas novas, então eu quero começar Sociedade do Anel, né? O Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien. Eu quero ler o Mar Me Levou Até Você, do Pedro Ruas, é a nacional. Eu acho, inclusive, que esse vai ser o próximo, depois de eu terminar Uma Teresa da Mordida, mas não tenho certeza. Eu quero ler A Paciente Silenciosa, Viagens da Minha Terra, Ed e Lorraine Warren, o Demonologista, Fogo e Sangue, do George R. R. Martin. Quero ler Wicked. Aí aqui é uma duologia, não sei se são 3, mas eu sei que é uma duologia, que é Ninguém Vai Te Ouvir Gritar e Ninguém Sai Vivo Daqui, do... Como que é o nome desse querido? Pera aí, gente. Tá carregando aqui, ó. E eu também quero ler mais 2 livros da... cacete, saiu. Mark Miller, tá bom? É desses 2 aí, do Ninguém Sai Vivo Daqui, Ninguém Vai Te Ouvir Gritar. E eu quero ler mais 2 livros também da Agatha Christie, que é Noite Sem Fim e A Noite das Bruxas, que já eram metas do ano passado. Mas é o que eu falei, tipo, o que acontece? Eu vou lendo pro meu trabalho, porque eu vou 2h40 pro meu trabalho, não, 1h40 pro meu trabalho, eu pego fretado, aí eu fico 1 horinha lendo um livro, só que quando eu volto 11 e pouco. Então eu não consigo ler livro lá, porque a luz do fretado vem apagada. Por isso, o Kindle. Aí eu leio aqui, porque, tipo, ele é de boa pra ler. Eu tenho alguns livros. Ih, passei a página. Eu tenho alguns livros aqui, ó. Eu tenho Os Últimos Dias de Krypton. Tenho Alice no País das Maravilhas. Eu tenho A Última Casa da Rua Needles, A Melodia das Lágrimas de Sal. Eu tenho Expresso Fantasma, que é do Tiago Valente. Eu tenho um que chama Pequena Lagarta, que eu achei tão bonitinho. Eu tenho um também que chama Depois de Auschwitz, que eu quero ler. Aí eu tenho 2 livros da Bianca Jung, eu não sei falar o nome dela, desculpa, Bianca. Ela é youtuber também, ela é influencer e escritora. Eu acompanho muito ela porque me dá um frescor na cabeça sobre escrever livros, que é coisa que eu quero também, vocês sabem. Inclusive, desculpa, a gente vai voltar com a saga escrevendo meu livro. Mas aí eu também já tenho aqui no meu Kindle o Veneno na Montanha, que é o livro 1 dela, e o Chamado do Abismo, que é o livro 2. E tá aqui. E eu também tenho a sequência do Boi Leiteiro, né? Que é A Vaca Leiteira e o Fazendeiro Bilionário. E é sobre, gente. Foco, força e fé. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí quais foram os melhores livros que vocês leram em 2025. Ou que vocês leram também, a quantidade de livros. Me sigam em todas as redes sociais, por favor. É tudo Matar 98S, gente. Twitter, TikTok, Instagram, Letterboxd, Scooby, Maratona. Gente, eu não sei se tem mais rede social nessa bosta, mas Blue Sky, Threads, tudo, gente, tudo é Madá 98S. Eu vou só pegar aqui, ó. Cadê? É isso mesmo, gente. TV Time também, que é sobre série, enfim. Todas são redes sociais, tá? Madá 98S. Aí, eu tenho o meu Madaverso, inclusive, eu tenho o Instagram do Madaverso, que é madaverso.ofc. Me segue lá para novidades. Mas eu tenho o meu Madaverso, que é sobre meu mundinho. Aqui tem uma da TV que vocês conhecem, vocês se inscrevem aí, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais, comenta, por favor, tipo, se inscreve muito e ativa o sininho, me dá essa oportunidade de trabalhar com a internet. Tenho também o meu podcast que eu estou atualizando, estou trabalhando nos roteiros para poder voltar normal.
chama Madacast, lá no Spotify. E futuramente também eu farei lives, que eu apelidei esse mundinho de Madá Lives, mas vocês podem procurar também por Madá 98S, tanto na Twitch quanto na Kik, na roxinha e na verdinha. Então, é isso, gente, me ajuda e é nóis. Faz um jovenzinho de quase 28 anos ser feliz, por favor. Tchau! Até o próximo vídeo. E daqui a pouco vai abrir as vendas. Ai, minha voz.